Saudação a todos. Hoje nós estamos aqui com um modelo de shakuhachi menor, certo? Que seria aquele modelo com tamanho mais ou menos padrão, que seria aí de 50 a 60 centímetros, geralmente algumas com 54, 52, e seria o modelo mais tradicional de shakuhachi, certo? Essa flauta aqui é feita dentro dos mesmos padrões que nós fazemos as outras flautas nossas, né? Como já falamos, né? Trazendo elementos aqui naturais, como o sisal, um aperto aqui para segurar a ressonância da flauta e um revestimento de resina, que nós testamos aqui algumas dezenas de resinas, para que houvesse um encamisamento estrutural que desse o som muito próximo do som do que seria uma shakuhachi de bambu, né? Aqui fazendo o papel daquela camada mais externa do bambu, né? Aquela camada envernizada. Então é mais um modelo aqui de shakuhachi nosso dentro de um padrão mais tradicional, né? Temos aí shakuhachis mais longas com sons mais graves e as com som um pouco mais agudo. Essa aqui é em Ré maior, é o modelo, como já falamos, mais utilizada, né? Normalmente. Essa curvatura aqui é muito tradicional aqui do empenamento artificial que é feito, né, no bambu. Naquela região radicular aqui do bambu, as raízes, né, elas são aparadas e o bambu é colocado para que haja, ele seque, ele ainda verde, que haja essa curvatura aqui. Então nós imitamos também essa curvatura nessa shakuhachi aqui para que ela fique muito próxima da shakuhachi original e ainda permanecendo o nosso símbolo aqui, que seria a criança, né, em estado de contemplação, certo? Então vamos lá, nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre algumas posturas mentais necessárias antes da prática de soprar a shakuhachi. Nós sabemos que a shakuhachi é um instrumento musical, isso aí é indiscutível, mas ela representa dentro da prática Zen um elemento, ou melhor dizendo, ela funciona como um instrumento de caminho para a atenção plena e para a contemplação. Ela é muito mais do que um elemento, do que uma flauta, do que um instrumento musical, e ela passa a ser de fato um instrumento de caminho, certo? Como nós já falamos anteriormente, para que o som seja emitido da shakuhachi, é necessário que haja uma emissão muito bem controlada do ar que sai da boca e um estado de atenção muito absoluto na embocadura da flauta. Porque qualquer estado de dispersão você não consegue associar a posição com o fluxo de ar e você perde o som. Então, por isso que ela passa a ser, ela é um instrumento extremamente importante, porque ela força que você tenha uma atenção plena no presente, no que está sendo feito, senão o som não pode ser emitido. E quando o som passa a ser emitido, é necessário que essa atenção plena ela permaneça, para que você possa modular as notas da shakuhachi e manter a progressão sonora. Se você se dispersa, o som cessa. Então esse é a grande função, né, instrumental da shakuhachi como processo de contemplação, de atenção plena. Vamos lá. Dependendo do estado de humor, do nível de aceleração, do estresse de cada praticante, o resultado da emissão do som vai ser muito diferente. Até mesmo um praticante um pouco mais experiente, quando ele se coloca na condição de soprar shakuhachi e o estado dele mental, né, de estresse, da mente que está vagando para frente, para trás, por diversos assuntos, diversas preocupações, fica muito difícil que ela consiga de fato emitir um som satisfatório na shakuhachi. Fica muito difícil. Então é necessário que quem for se colocar na condição de praticar shakuhachi, ela se coloque em uma posição
de tentar se distanciar das projeções futuras, né, do futuro que não existe, e deixar também de voltar ao passado, ao que já passou, e ela se atente ao que realmente existe, o que absolutamente existe, que é apenas o presente. Então, quando ela pratica a Shakuhachi dentro desse estado, dessa condição mental, né, pelo menos aí por uns 10 minutos por dia, ela vai garantir que ela vai ter ali 10 minutos, a princípio, de estado de atenção plena na prática do instrumento, e em função disso ela vai estar indiretamente praticando o que seria o Zazen também, né, que é o estado de sentar e contemplar e estar apenas no presente. Então ela força de uma forma artificial que você se coloque nessa posição. Então toda vez que você toca Shakuhachi, você tem que se colocar nesse estado mental para que haja um bom resultado, para que você possa escutar o som, e aí você vai praticando, e de 10 em 10 minutos você vai estar acumulando minutos, horas, dias de contemplação e de estar absolutamente no aqui e agora. Então essa é a grande função da Shakuhachi. Quando o som da Shakuhachi ela é emitida, na prática ou no uso da Shakuhachi como um instrumento ou caminho para a contemplação do presente, do estado de estar plenamente no aqui e agora, você não deve se preocupar absolutamente com técnicas muito refinadas, com leituras de partituras, copiar músicas ou peças já existentes. É apenas necessário que você imita o som, que você mantenha o fluxo do soprar e que você consiga modular no seu tempo, sem pressa, as notas. Então o ar que sai da sua boca vai ressoar a Shakuhachi, você vai modular as notas da Shakuhachi, vai escutar aquele som e aquele som vai se dissipar no ambiente. É um processo quase que cíclico. É como se fosse, por analogia, o vento que passa na brecha de uma porta, o vento que passa por dentro de um bambuzal emite um som característico, e à medida que ele muda de posição, aquele som, aquela nota, ela também muda de posição. É quase que uma imitação do vento, das correntes de vento, dentro do que existe de material no mundo e na natureza. Então, esse pensamento e essa ideia é muito necessária e muito positiva que se tenha no momento da prática da Shakuhachi.